Que o anime Naruto é um completo colosso no mundo dos animes não é segredo pra ninguém. Mas mesmo uma obra tão grandiosa quanto essa falhou em alguns aspectos. E a falha de Naruto não é somente o excesso de fillers, mas também a ausência de cenas e pequenos detalhes que poderiam ter tornado a trama muito mais interessante. E é disso que eu gostaria de tratar aqui com você hoje. E eu tenho certeza que pelo menos uma das coisas que eu vou falar, você como fã de Naruto também já pensou. E eu vou dar início nessa lista com batalhas épicas, confrontos que aconteceram na história mas não foram mostrados, e se animados poderiam ter sido tão marcantes quanto Lee vs Gaara. E para dar início não poderia falar de outra pessoa, senão Hashirama Senju. Em certo momento ele enfrentou Kakuzu e recebeu a missão de assassiná-lo, mas a única informação que temos sobre essa batalha é que Kakuzu foi derrotado, o que gera de se esperar quando o cara simplesmente rushou o top 1 do servidor. E é muito estranho pensar que ele conseguiu sair vivo disso para poder contar a história. Esse infeliz deve ter usado de cada artimanha para sair dali com vida, porque simplesmente não faz sentido ele ter sobrevivido a essa luta, a menos que o Hashirama por algum motivo tenha realmente poupado. Mantendo as coisas em família, vamos falar agora do Tobirama Senju e a emboscada que o levou à morte. Em uma missão, o segundo Hokage foi emboscado junto de seu grupo, e quem estava lhe atacando era simplesmente os irmãos Ginkaku e Jinkaku, aqueles psicopatas que comeram a carne da Kurama. Junto de seu esquadrão, eles travaram uma batalha que levou o Tobirama a óbito, mas a gente sabe muito bem como é o Tobirama. Essa batalha não foi nada fácil. E só de lembrar que tivemos um episódio em que todo mundo lutava contra animal, mas não tivemos essa batalha revoltante. Hanzo da Salamandra vs Pain. A gente sabe que depois que o Best of Friend do Nagato foi morto, ele bateu na porta do Hanzo para poder pedir pão. E dessa vez o negador de pão tomou um Shinra Tensei no meio da cara. E por mais que durante a Quarta Guerra Ninja o Hanzo tenha sido um completo inútil, ele não deixa de ser o cara que meteu banca para cima dos 3 Sanins lendários. E por mais que não tenha sido uma luta muito emocionante, seria um grande acréscimo para a trama, podendo ter demonstrado a força de Nagato e os 6 caminhos de Pain antes da fatídica batalha contra Jiraiya. Maitodai vs os 7 espadachins da névoa. Na minha opinião, essa é uma das batalhas que mais poderia ter criado peso emocional. Se pelo menos pequenos flashes do confronto tivessem sido apresentados, antecedendo o grande confronto de Maitogai contra Madara, nos mostrando o grande sacrifício de Dai para proteger seu filho, além de uma demonstração do poder dos 8 portões e o preço que ele traz. Fora que ele encacetando 4 dos 7 espadachins ia ser do cacete. Pô, uma cena dessa antes do Gai abrir os 8 portões ia ser do cacete. Aí ele tem aquele momento de reflexão antes de abrir os portões, enfia pancada no Madara lindamente. Pô, velho, emocionante, eu tô quase chorando aqui só de pensar. Mas tá beleza, continuando aqui, eu não quero fazer parte 2. Kakashi vs Maitogai. A gente sabe que tiveram muitos confrontos entre Kakashi e Gai. E por mais que aquela corrida que eles tenham apostado tenha sido uma das melhores cenas do anime, nunca nos foi apresentado um confronto direto entre essas duas lendas. Mas um filler do Mizuki Thundercat com a marca da maldição a gente teve, né? Sasori versus o terceiro Kazekage. Ainda enquanto era só um guri, o Sasori matou o terceiro Kazekage. E é um choque quando a gente descobre isso no anime, porque a gente ainda tem os Hokages com um pináculo de poder, e a gente não tem ideia de como aconteceu essa luta, mas ele matou o Kazekage, a gente sabe que ele matou. Só que alguns episódios depois esse mesmo cara foi morto pela véia e pela Sakura. Sei lá, pra mim foi um quebra-clima do cacete. Pra fechar essa parte do vídeo vai vir ele, Minato versus o exército de 1000 ninjas da Aldeia da Pedra. Uma batalha que teria facilmente a mesma vibe de Madara versus Aliança Shinobi. Eu preciso falar mais alguma coisa? Personagens que poderiam ter sido muito melhor aproveitados. E eu vou abrir a lista com um personagem que pode ser um pouco controverso. Itachi Uchiha. Muita gente queria esse cara como protagonista do anime, e muita gente acha ele superestimado e forçado demais. Mas o fato é que ele é um prodígio, e que todas as suas aparições no anime foram para melhorar, mas o seu poder foi pouquíssimo explorado, e por sua popularidade poderia facilmente ter tido mais destaque. A gente nem teve a chance de ver o Susanoo dele. Continuando a lista, Shikamaru Kiba Choji Neji. Vou falar do grupo todo para não perder tempo. Ainda no clássico, durante o arco de resgate ao Sasuke, a gente teve esse maravilhoso esquadrão de elite criado pelo Shikamaru, e pode admitir um dos melhores arcos do anime. Mas depois disso a gente só teve o Shikamaru lutando contra o Hidan. Fora isso, o Kiba ninguém lembra. O Neji virou piada sendo morto por um galho. E pode admitir, você também acha a informação no Shikachu um saco. E eram todos personagens com grande potencial, mas infelizmente foram desperdiçados. Hinata e Sakura. A Sakura e a Hinata são piada na comunidade. A Sakura porque só ficava correndo atrás do Sasuke e parecia que não tinha 2 neurônios. E o maior feito da Hinata no clássico foi dar uma pomada pro Naruto. Já no Shippuden foi virar boneca de pano. Mas as duas personagens poderiam ter crescido muito. A Hinata tinha simplesmente 2 dos elementos de chakras mais poderosos. Um dos melhores dojutsus, detalhe que o dela é um dos mais puros.
descendência direta do Hamura Otsutsuki. Ela brilhou muitas vezes nos fillers, mas no canon a gente não vê ela fazer absolutamente nada. E no final ela não é nada além da mulher do Hokage. Já a Sakura é simplesmente aluna da Tsunade. E a mulher é muito braba, mas a aluna dela é uma infeliz. Se ela pelo menos não tivesse forçado aquela fala dizendo que estava no mesmo nível do Naruto e do Sasuke, se ela pelo menos tivesse aprendido mais Taijutsu para poder usar os 8 portões e aproveitar da força colossal e da capacidade regenerativa, aí sim poderíamos finalmente poder falar que ela estava mais ou menos equiparada com os dois no final da guerra. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, ela só terminou com uma piada mesmo. Partindo para lutas que poderiam ter acontecido, e eu tenho total certeza que você ia adorar. Uma batalha a sério do Itachi versus Sasuke. Todo mundo tem consciência que a batalha do Itachi contra o Sasuke não foi uma luta de verdade. Todo mundo sabe que a única intenção do Itachi ali era tirar o Orochimaru de dentro do irmão. E se fosse uma batalha de verdade, com o Itachi em boas condições, poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Itachi versus Madara. Isso aqui é um sonho para todo fã do Itachi, e de fato seria uma luta muito interessante. Ambos se enfrentando com força total em uma batalha até a morte. O fanservice estava feito. Hinata versus Sakura. A luta entre a amante do Naruto e a amante do Sasuke. Eu tenho certeza que você também já se perguntou qual das duas venceria em uma luta. O estilo de combate divergente das duas poderia protagonizar uma batalha inesquecível. Neji versus Rock Lee. Essa é com certeza uma batalha obrigatória. Rivais de time, Prodígio e Azarão. O palco para uma trocação de pancada insana estava tudo armado, mas não aproveitaram. Bom, fazer o que, né? Sasuke versus Pen. Tem quem acredita que o Sasuke teria amassado o Pen no lugar do Naruto, e tem quem já acha o contrário. Mas pode admitir, você também queria muito ter visto essa luta. E não dá pra negar que independente do vencedor teria sido emocionante. Custava nada um filler em que a posição do Sasuke e do Naruto tivessem invertidas, e fosse o Sasuke a lutar contra o Pen. Mas infelizmente isso não aconteceu. Eu vou deixar só um minutinho no final dedicado a pequenos acontecimentos. Como por exemplo, o Naruto aprendeu o jutsu diferente do Clone das Sombras e do Rasengan, o tio do Lame finalmente abriu os olhos e se revelar como um Uchiha, o Rock Lee tirar os pesos mais uma vez, o Shino tirar os óculos, o Naruto se revoltar só um pouquinho contra o pessoal da vila, só para dar um susto, sabe? Não precisava nem machucar ninguém. O Hiruzen ter sido um pouquinho mais presente na vida do Naruto, Madara jogar mais um meteoro na aliança Shinobi, e por fim, o Naruto virar Hokage. O maior defeito dessa merda inteirinha é a gente passar 700 episódios esperando esse merda virar Hokage pra acabar com o casamento dele. Eu fico muito contente por ele estar feliz, mas no momento em que ele finalmente vai se tornar Hokage, eles deixam o Naruto desmaiado. E quem vai no lugar dele é o Konohamaru usando um jutsu de transformação. Cara, pra mim essa é a parada mais revoltante que poderia ter acontecido. Na moral, aquele ali era o momento dele. A realização de um sonho. Finalmente alcançando aquilo que ele almejou a vida inteira. Mas aí fizeram essa cagada. Mas agora já foi, né? Posso fazer nada. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui e pelo menos 5 das coisas que eu falei aqui você concordou, vale seu like. Se inscreve aí e ativa o sininho, pô, custa nada. Fica com Deus, um abraço e fui.